O conto a seguir foi postado especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. Para uso exclusivo dos portadores de deficiência visual. Lido por Drauzio de Oliveira em dezembro de 1991. O Retrato Ovalado. Tradução José Paulo Paes. O castelo no qual meu criado estava decidido a entrar a viva força, não consentindo que eu, ferido como estava, tivesse que passar a noite debaixo da chuvarada, era um grande edifício senhorial e melancólico que durante muitos e muitos séculos fora grito de guerra nos montes Apeninos. Segundo nos disseram, tinha sido abandonado temporariamente pelos seus donos. Acomodamo-nos numa das salas menores, que era também a mais modestamente mobiliada. Estava situada num torreão um tanto afastado do corpo principal do castelo. Seus móveis, seus adornos, ricos e luxuosos, pareciam maltratados pela ação do tempo e apenas conservavam poucos vestígios do antigo esplendor. Sobre as paredes caíam tapeçarias e troféus heráldicos, bem como grande quantidade de quadros modernos encerrados em molduras de ouro e madeiras finíssimas. Devido talvez ao delírio que me produzia alta febre, senti crescer dentro de mim um grande amor por aqueles quadros que, como prodigioso e estranho museu, tinha diante dos olhos. Mandei o criado fechar as pesadas portas e as altas janelas, pois era noite cerrada, e acender o candelabro de 7 braços que encontrara sobre a mesa. Descerrei em seguida os cortinados de cetim e veludo que rodeavam o dossel da minha cama. Queria sim, se por acaso não chegasse a conciliar o sono, distrair-me ao menos na contemplação dos quadros e na leitura de um livro de pergaminho que havia encontrado sobre a almofada, o qual parecia conter a descrição e a história de todas as obras de arte que se achavam encerradas naquele castelo. Passei quase toda a noite lendo. Daquele livro estava realmente a história dos quadros que me rodeavam. E as horas transcorreram rapidamente, e sem que eu percebesse, chegou a meia-noite. A luz do candelabro me feria os olhos e, sem que meu criado o notasse, coloquei de tal modo que somente projetasse seus tênues raios sobre a superfície escrita do livro. Mas aquela troca de luz produziu um efeito inesperado. Os resplendores das numerosas velas projetaram-se então sobre um quadro da alcova que uma das colunas do leito até então tinha envolto numa sombra profunda. Era o retrato de uma jovem, quase mulher. Dirigi ao quadro uma olhadela rápida e fechei os olhos. Não o compreendi bem a princípio. Mas, enquanto minhas pupilas permaneciam fechadas, analisei rapidamente a razão que mas fazia cerrar assim. Era um movimento involuntário para ganhar tempo, para assegurar-me de que minha vista não me tinha enganado, para acalmar e preparar meu espírito para uma contemplação mais serena. Ao cabo de alguns momentos, olhei de novo para o quadro, desta vez fixa e penetrantemente. Já não podia duvidar, ainda que eu quisesse, de que então o via muito claramente. O primeiro esplendor da chama do candelabro sobre a tela tinha dissipado a confusão de meus sentidos e me chamara à realidade. O retrato era de uma jovem. Um busto, a cabeça e os ombros pintados nesse estilo que chamam, em linguagem técnica, estilo de vinheta. Um tanto da maneira de Sully em suas cabeças prediletas. O seio, os braços e os cachos de cabelos radiantes fundiam-se imperceptivelmente na sombra que servia de fundo ao conjunto. A moldura era oval, dourada e trabalhada ao gosto moderno. Como obra de arte, não se podia encontrar nada mais admirável do que a própria pintura. Mas pode ser que não fosse nem a execução da obra, nem a beleza daquele semblante juvenil o que me impressionou tão súbita e fortemente. Devia acreditar ainda menos que a minha imaginação, saindo de um sonho, tivesse tomado aquela mulher por uma pessoa viva. Vi em primeiro lugar que os pormenores do desenho, o estilo e o aspecto da moldura não me deixariam nenhuma ilusão, ainda que momentânea, dissipando imediatamente semelhante encantamento. Fazendo essas reflexões, permaneci estendido 1 hora inteira com os olhos cravados no retrato. Tinha adivinhado que o encantamento da pintura era uma expressão vital, absolutamente adequada à própria vida, que primeiro me tinha feito estremecer e que finalmente me subjugara, aterrorizado. Com um terror profundo e insopitável, coloquei de novo o candelabro na sua primitiva posição. Tendo ocultado assim à minha vista a causa dessa profunda agitação, procurei ansiosamente o livro que continha a análise do quadro e sua história. Fui em busca do número que designava o retrato oval e li o seguinte relato. Era uma jovem de rara beleza e cheia de jovialidade. Maldita foi a hora em que viu e amou o artista, casando-se com ele. Ele, apaixonado, estudioso, amava, mais do que a sua esposa, a sua arte.
Ela, uma jovem de rara beleza e não menos amável do que cheia de jovialidade, nada mais do que luz e sorrisos, ágil como a lebre solta no campo, amando e acariciando todas as coisas, não odiando mais do que a arte, que era sua rival, não temendo mais do que a palheta e os pincéis. Foi uma coisa terrível para ela ouvir o pintor falar do desejo de pintar sua esposa. Mas esta era obediente e sentou-se com doçura durante longas semanas no sombrio e alto ateliê da torre, onde a luz penetrava por uma clarabóia de cristal. Mas ele, o pintor, punha seu destino e sua glória no retrato, que avançava em cores de hora para hora e de dia para dia. E ele era um homem apaixonado e estranho que se perdia em sonhos, tanto que não queria ver que a luz que filtrava tão lugubremente naquela torre afastada extenuava a saúde e a alma de sua mulher, que enfraquecia visivelmente aos olhos de todo mundo, exceto aos dele. Contudo, ela sorria sempre, sem se queixar, porque via que o pintor sentia um prazer doido e ardente na sua tarefa e trabalhava dia e noite para pintar aquela que amava tanto, mas que se tornava de dia para dia mais lânguida e mais débil. E, na verdade, os que contemplavam o retrato falavam em voz baixa da extrema semelhança do original, como de uma prodigiosa maravilha, e como de uma prova não menor do talento do pintor, do que de seu profundo amor por aquela quem pintava tão milagrosamente bem. Todavia, mais tarde, quando a tarefa se aproximava do seu fim, já ninguém podia visitar a torre. O pintor tinha enlouquecido com o ardor do seu trabalho e não tirava os olhos da tela, senão para ver a fisionomia da mulher. E não queria ver que as cores que gravava na tela ele as ia tirando das faces daquela que estava sentada à sua frente. E quando, decorridas muitas semanas, já faltava muito pouco trabalho, nada mais do que uma pincelada sobre os lábios e uma sombra sobre os olhos, o espírito da mulher palpitou como uma chama próxima a extinguir-se palpita numa lâmpada. E então o pintor deu a pincelada sobre os lábios e a sombra sobre os olhos, e durante um momento quedou em êxtase ante o trabalho que tinha realizado. Um minuto depois, quando o olhava extasiado, um estremecimento de terror percorreu seu corpo e começou a gritar com voz aguda e destemperada. É a vida, é a própria vida que eu aprisionei na tela. E quando se voltou para contemplar sua esposa, viu que ela estava morta. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com